Na paz do Senhor, amém? Realmente de mim não tenho nada. Aleluia. Graças Louvado seja Deus. Não sou pregador da palavra, né, irmãos? Mas os irmãos sabem. Mas me foi dada a oportunidade nessa noite. Sim, Jesus. Nós estamos falando do amor de Deus, né? Eu quero ler em Números capítulo 13. Maravilha. Fala, Jesus. Louvado seja Deus. Número o quê, pastor? Números capítulo 13. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém, Jesus. Não. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Não, eu sei. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Quero ler o capítulo, versículo 1, 2 e o 3. Demais vai recorrer do assunto. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. A cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada maior entre eles. E enviou a Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram a cabeça dos filhos de Israel. Amém? Vamos poder assentar. Palavra poderosa, na qual o Senhor libertou o povo de Israel da escravidão. Deus libertou da mão dos egípcios. Louvado seja Deus, endireitou os caminhos do povo. Louvado e engrandecido, fez a promessa. Louvado lá no começo, Abraão, sobre a terra de Canaã, a terra prometida que o Senhor prometeu ao povo, a descendência de Abraão ao povo de Israel. E aqui nós vemos a promessa se cumprindo em meio daquele povo. Louvado, depois da escravidão, depois que Deus o libertou. Louvado seja Deus, engrandecido é o nome do Senhor. Aqui se cumprindo a promessa no meio do povo de Israel, a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai falar que o Senhor falou a Moisés, louvado seja Deus, dizendo: envia homens para espiar a terra de Canaã. Louvado seja Deus, a terra de Canaã. A palavra do Senhor vai dizer que é uma terra que manava leite e mel. Louvado, é uma terra frutífera, uma terra próspera. Louvado, e é a terra que Deus tinha preparado para aquele povo. Louvado seja Deus, né? Engrandecido ao nome do Senhor. Vai dizer a palavra que o Senhor já prometeu que hei de dar aos filhos de Israel. Deus é aquele que promete sobre nossa vida. Louvado seja Deus, e é aquele que cumpre a sua promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui não foi diferente sobre a vida daquele povo, louvados, que confiaram no Senhor. Mas vai dizer que a palavra que Moisés colocou homens, 12 homens, para espiar a terra prometida. Louvado, foi uma ordem que Deus deu a Moisés. Louvado seja Deus. E vai dizer a palavra do Senhor no capítulo 17, louvado seja Deus, ao 20, diz a palavra que então enviou Moisés, louvado seja Deus, homem para espiar a terra de Canaã. Louvado seja o Senhor, subir para toda a banda. Louvado, creio eu que foi cada um ao seu lado, para ver quão grande era a terra de Canaã. Louvado seja Deus. E aqui a palavra de Deus vai dizer que Moisés, louvado seja Deus, disse, deu uma ordem para aquele povo, para aqueles 12 homens, louvados a Deus, para ver que terra era aquela. Louvado seja Deus, que povo habitava naquela terra. Louvado, se era um povo forte, se era um povo fraco. Louvado seja, se era pouco, se eram muitos. Diz a palavra do Senhor qual era a terra que habitava.
se era boa, se era má. Essa é a palavra que Moisés tinha falado sobre aqueles 12 homens. Louvado seja Deus, né? E vai dizer também, e se nela há, diz aqui a palavra do Senhor, há fortificação, e esforçai-vos, tomai para vós o fruto daquela terra. Então essa é a palavra que Deus tem confiado a Moisés, e a Moisés, aqueles 12 espias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que a palavra do Senhor, ela disse que ia dar a terra àquele povo. E nós vemos que Deus é um Deus de promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderia ter mandado aquele povo diretamente para aquela terra, mas Ele mandou espiões para ver o que tinha naquela terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui que Moisés mandou aqueles 12 homens louvados para espiar a terra de Canaã. E vai nos dizer a palavra do Senhor que depois de 40 dias, louvado seja Deus, aqueles homens ter ido espiar a terra de Canaã. Vai dizer que ao fim de 40 dias, louvado seja o nome do Senhor, e caminharam e vieram a Moisés dizendo: louvado seja Deus, a toda a congregação, todo o povo que estava com Moisés, louvado seja o nome do Senhor. E ali trouxeram um relatório a Moisés e todo aquele povo ouviu. Aqui esse relatório vai dizer que 10 espiões, louvados, 10 daqueles que espiaram a terra, louvado, trouxe um relatório, louvado seja Deus, para Moisés e Arão e todo o povo de Israel. E disseram a esse relatório: louvado seja o nome do Senhor. E disseram: fomos realmente à terra de Canaã, louvado seja Deus. E a cidade é muito forte, muito grande, e realmente ela mana leite e mel, conforme o Senhor tinha falado, louvado seja Deus. O Senhor tinha dito que manava leite e mel e a terra era frutífera. E assim realmente aqueles 12 espias trouxeram essa notícia, louvado seja Deus. Mas também trouxeram uma notícia que entristeceu muito aquele povo, louvado seja Deus. Disse assim: porém, louvado seja Deus, o povo que habita nessa terra é muito poderoso. Louvado seja Deus. Nós vemos que quando nós temos uma promessa do Senhor, louvado seja Deus, e Deus abre tantas dificuldades, quebra todos os embaraços sobre nossas vidas, mas quando nós vimos uma grande dificuldade, a primeira coisa nossa é voltar para trás. É verdade. Mas aqui nós vemos que aqueles 10 homens trouxeram esse relatório, louvado seja o nome do Senhor, dizendo que a cidade era muito grande, os muros eram grandes, louvado seja Deus, e habitavam naquela terra homens poderosos, homens gigantes, louvado seja Deus. Diz aqui: fortes e muito grandes, e também ali viviam os filhos de Anak. A palavra de Deus vai dizer que Anak, louvado, era escrito na Bíblia que eram homens gigantes, homens guerreiros, homens fortes, né? Louvado seja Deus. E ao momento que o povo, o momento que os espias viram essa grande dificuldade, louvado seja Deus, né? Voltaram atrás desse relatório, louvado seja Deus, né? Dizendo que havia realmente a terra era boa, mas tinha um porém, louvado seja Deus, né? Que ali havia uma grande dificuldade para conquistar a terra prometida, a Canaã, louvada, na qual o Senhor falou para todo o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem prometido para nós, louvado, a santa cidade, a nova Canaã, louvado seja o nome do Senhor. Que nós não viemos ver a dificuldade diante de nossa vida, porque maior é o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Foi Deus que prometeu, louvado seja Deus, e é Ele que vai à frente de nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que o relatório foi esse, louvado seja Deus. Mas havia 2 homens, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aqueles que confiaram no Senhor, aqueles que confiaram na promessa do Senhor. Aqui vai dizer,
no capítulo 30, no versículo 30 da palavra do Senhor. Então Caleb fez, louvado seja Deus, calar o povo perante a Moisés, louvado seja Deus. Subamos animosamente, louvado seja Deus, e possuímos por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela, louvado seja Deus. Esses são aqueles que realmente confiam no Senhor, né? Diz a palavra, animosamente, que possamos ter ânimos, louvado, de possuir a terra que o Senhor tem nos prometido, louvado seja Deus, né? E aqui Caleb falando àquele povo, louvado seja o nome do Senhor. Porém, os homens que subiram com ele disseram: não podemos subir contra aqueles povos, porque mais forte é contra nós, né? Louvado, sempre tem alguém, né? Louvado seja o nome do Senhor. Inflamaram, louvado seja Deus, falaram mal daquela terra, louvado seja o Senhor, perante todo Israel, louvado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra conforme os moradores, todos que vimos no meio dela são homens grandes de estatura, louvado. Creio eu que o medo tem cercado aqueles espias, tem cercado aquele povo, louvado, engrandecido ao nome do Senhor. E nós vemos que a palavra de Deus vai dizer no capítulo 14, louvado diante, que os israelitas querem voltar ao Egito, louvado seja Deus. Muitas vezes nós, né, irmãos, temos medo ou achamos dificuldade, falamos que lá no mundo, lá no Egito era melhor, louvado seja Deus. Queremos muitas vezes, através da dificuldade, louvado, queremos voltar para o Egito. E nós vemos que então levantou-se toda a congregação, então todo Israel, louvado seja Deus, se levantou contra Moisés, contra Arão, louvado, em alta voz, e naquela noite todo o povo chorou, diz a palavra do Senhor, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E todo o povo de Israel murmuraram contra o Senhor, murmuraram contra Moisés, louvado seja o nome do Senhor. E eles disseram: se nós morrêssemos lá no Egito, louvado seja Deus, ou se morrêssemos aqui no deserto, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos ver que ao surgir o desespero, louvado, Israel, o povo louvado, se esqueceram do caráter de Deus, se esqueceram da promessa do Senhor, louvado seja Deus, na qual o Senhor tirou esse povo do Egito, louvado seja o nome do Senhor, fez atravessar o mar vermelho, louvado, engrandecido, fez grandes milagres diante de Israel, diante daquele povo, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Senhor. Que nós não viemos nos esquecer das promessas do Senhor, louvado, daquilo que o Senhor já havia nos feito atrás, louvado seja o nome do Senhor. Assim o povo esqueceu, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que o povo de Israel murmuraram, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós murmuramos, nós agradamos ao nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado, engrandecido. Então nós vemos que todo o povo de Israel, louvado, queriam voltar ao Egito, louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer aqui a palavra no versículo 4 do capítulo 14: e disseram uns aos outros: levantemos um capitão, louvado seja Deus, e voltemos para o Egito. Esse é o desejo daquele povo, louvado seja Deus, de levantar um líder, louvado, para voltar ao Egito, louvado seja Deus. Vai dizer no versículo 5 que Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, louvado seja Deus, engrandecido ao nome do Senhor. Muitas das vezes cair com o seu rosto ao chão pode significar uma adoração, louvado seja Deus, mas aqui nessa parte nós vemos que seria um desespero, louvado, para Moisés e Arão, sabendo que tudo que aquele povo tinha passado nas mãos do Senhor, louvado,
agora rejeitando aquela promessa. Louvado seja Deus, e querendo voltar para o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E vai dizer a palavra que todo ajuntamento de Israel, e nós vemos que a palavra do Senhor vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, aqui no capítulo, no versículo 6, Josué, vai falar de Josué e Caleb, louvado seja Deus, aqueles que confiaram na promessa do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e vai dizer que Josué e Caleb, louvado seja Deus, aqueles que também espiaram a terra, louvado seja Deus, rasgaram as suas vestes, louvado seja o nome do Senhor, e falaram toda a congregação aos filhos de Israel, louvado seja o nome do Senhor, e dizendo, a terra pelo qual nós passamos, louvado seja o nome do Senhor, ela mana leite e mel, realmente há fortaleza, há luz, louvado seja o nome do Senhor, há homens gigantes, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, mas se o Senhor se agradar de nós, louvado seja o nome do Senhor, nos porá naquela terra, e nos dará por herança, louvado seja Deus, terra que mana leite e mel, louvado, como promessa que se fez sobre Israel, louvado seja Deus, mas para que o Senhor venha se agradar de nós, louvado seja Deus, nós temos que ter na palavra do Senhor, temos que andar nos mandamentos do Senhor, confiando na promessa que Ele tem feito, louvado seja o nome do Senhor. E aqui vai dizer a palavra que Caleb e Josué confiaram na promessa de Deus, louvado, nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que promete, louvado seja o nome do Senhor, tão somente nos dará, louvado a nós, e nos porá, louvado seja Deus, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, louvado seja Deus, vai dizer a palavra, engrandecida ao nome do Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque são eles nosso pão, e retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais, louvado seja Deus. Essa é a confiança que Josué e Caleb tinham em seu coração, louvado seja o nome do Senhor, não temais, louvado seja Deus, porque o Senhor é conosco, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que vai adiante do seu povo, louvado seja Deus, é aquele que vai diante de nossas vidas, louvado seja Deus, engrandecido é o nome do Senhor. E nós vemos que Israel, quando caminhava no deserto, o Senhor era como uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, louvado seja o nome do Senhor. Não é diferente no dia de hoje, Ele está ao nosso lado, está presente em nossa vida, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então vai dizer a palavra do Senhor, porque são eles nosso pão. Então vai dizer a palavra que eles são fracos diante do Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, é a nossa segurança, louvado seja o nome do Senhor. Não há nada que possa impedir o querer de Deus, a vontade do Senhor diante do seu povo, louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Somente nós confiarmos na promessa do Senhor. Se Ele prometeu que vai fazer, vai acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele prometeu que vai abrir as portas, Ele vai abrir, louvado seja Deus. Ele prometeu que ia dar nova terra para o povo, e não foi diferente, louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer que aquele povo, louvado seja Deus, através de Caleb e Josué, herdaram a terra prometida, louvado seja o nome do Senhor. Para Deus não há muro grande, não há fortaleza, não há homens gigantes, louvado, que possam impedir o querer do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer aqui a palavra, retirou-se deles o seu amparo, louvado seja o nome do Senhor. Vai sair, retirou daquele povo o amparo, que é o nosso Senhor, louvado, que é a nossa segurança, louvado
seja o nome do Senhor. O Senhor é conosco, louvado seja Deus. Não temais, louvado seja o nome do Senhor. Não temais aí fora, louvado seja Deus. Ele é o nosso refúgio, louvado. É a nossa confiança, louvado seja o nome do Senhor. Não há Deus maior, louvado que o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. Então nós vemos que Caleb, louvado, e Josué creram na promessa. Foram 12 espias, louvado seja Deus. 10 voltaram com relatório, louvado seja o nome do Senhor, que não daria certo, louvado, mas 2 confiaram na promessa do Senhor, louvado, se nosso Senhor se agradar de nós, nos porá na terra prometida, louvado seja Deus, engrandecido é o nome do Senhor. Deus é aquele que cumpre as suas promessas, louvado seja Deus, né? Basta nós confiarmos no Senhor, não murmurarmos, louvado seja Deus. A dificuldade vem, louvado seja Deus. Os problemas vêm sobre nossa vida, mas maior é o Deus, louvado, que nós servimos, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus. Então nós vemos, amados irmãos, que essa é a promessa que Deus tem feito àquele povo, louvado seja Deus. Então nós vemos que louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer que, aleluia, Deus se irou com aquele povo, louvado seja Deus. Deus se irou com aquele povo, louvado e engrandecido ao nome do Senhor, dizendo a Moisés: até quando me não crerão por todos os sinais que tem feito no meio deles? Louvado seja Deus. Com pestilência o ferirei e o rejeitarei. Louvado seja Deus. Farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então nós vemos que todo aquele povo que não creram na promessa do Senhor, vai dizer aqui a palavra de Deus: o ferirei com pestilência e o rejeitarei. Então nós vemos que aqueles que murmuraram, não confiaram no Senhor, aqueles que não confiam, não e murmuram, não herdarão, louvado seja Deus, e não herdaram a terra prometida. Vai dizer a palavra do Senhor, que Deus, na verdade, Deus já queria exterminar, mas Moisés, louvado seja Deus, ignorou o Senhor, para que o Senhor viesse perdoar aquele povo, louvado seja Deus. Aqui vai dizer, no versículo 17, Moisés dizendo: agora pois rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tem falado de sempre. Aqui Moisés engrandecendo ao Senhor e falando da característica do nosso Deus. O Senhor é longânimo e grande beneficência, perdoa as iniquidades e as transgressões. Louvado seja o Senhor de integridade. Louvado, e o Senhor realmente tem, louvado seja Deus. E nós devemos dizer que a palavra do Senhor vai dizer que, no versículo 17, louvado seja o Senhor. Porém o meu servo Caleb, quanto nele houve o Espírito, e perseverou em seguir, e eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Louvado seja Deus. Então nós vemos que Caleb perseverou, diz a palavra do Senhor, porquanto houve nele outro espírito, louvado seja Deus, espírito de perseverança, um espírito de confiança, louvado seja o nome do Senhor, um espírito no qual, diz a palavra, levarei a terra em que entrou, a sua semente a possuirá, louvado seja Deus. Então aqueles que confiam no Senhor, louvado seja Deus, possuirão a terra prometida, louvado seja o nome do Senhor.
e nós não vemos ver a dificuldade, louvado seja Deus, somente confiando no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que Caleb e Josué confiaram na promessa do Senhor, louvado seja Deus. Nós vemos que aqui no capítulo 29, louvado seja Deus, o Senhor falando: nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurais. Amém? Então nós vemos que o Senhor, louvado seja Deus, aqueles que murmuraram, louvado seja o nome do Senhor, ficaram pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer aqui no versículo 34: segundo o número de dias em que espiaste essa terra, 40 dias cada um representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então nós vemos que dos 40 dias levaram para espiar a terra de Canaã. Louvado seja Deus. Vai dizer a palavra do Senhor aqui, segundo o número de dias que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Então nós vemos que aquele povo ficou 40 anos louvado no deserto, rodeando o deserto. Louvado seja o nome do Senhor, como a palavra do Senhor falou. 40 anos, louvado seja o nome do Senhor. E levarei sobre vós vossas iniquidades, né? Louvado, e conhecereis o meu afastamento, né, irmão? Então creio eu que aquele povo que murmurou, louvado seja Deus, 40 anos peregrinando pelo deserto, louvado, a terra de Canaã, creio eu que levou 40 dias para espiar, era próximo, mas a palavra do Senhor diz que foi 40 anos no deserto, louvado seja Deus, e ali eles conheceram o afastamento do Senhor. Louvado que o Espírito Santo de Deus não venha se afastar de nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Louvado é Ele que nos sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que aquele povo, né, irmãos? Louvado seja Deus, não herdou a terra prometida. Somente Caleb e Josué. E vai dizer aqui a palavra do Senhor, né? Vamos ver se você encontra aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Foram contados, como também todos que foram contados. Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor, na verdade, ela vai dizer que depois foram nascendo mais israelitas, mais hebreus, né? E esses novos que nasceram entraram com Josué e Caleb na terra prometida. Louvado seja Deus, né, irmão? Essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração nessa noite, que possamos confiar na palavra do Senhor. Louvado seja Deus, por maior que seja a dificuldade, mas o nosso relatório diante dos nossos irmãos, né, é dizer que o Senhor é bom, que o Senhor salva. Louvado seja o nome do Senhor, é aquele que vai diante de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo em Josué, no capítulo 14, no versículo 7, vai dizer assim, ó: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Então nós vemos que esse é o sentimento que Caleb sentia no coração dele. Louvado. Foram 12 enviados. Realmente a terra que Deus prometeu manava leite e mel, era terra fortífica. Louvado seja Deus, né? E ali todos viram que era uma grande fortaleza, homens gigantes, 12 viram. Louvado seja Deus. Mas Josué e Caleb confiaram no Senhor, né? Louvado seja Deus. E aqui vai dizer que depois de 40 anos, louvado seja Deus, era Caleb, louvado seja Deus. E a resposta que ele trouxe é o que sentia no coração dele. Mas, meus irmãos,
irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração daquele povo. Louvado seja Deus, né? E eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Louvado que nós possamos perseverar em seguir ao Senhor. Louvado seja Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou de idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era, tal é agora a minha força para guerrear e para sair e para entrar. Amém? Então nós vemos que Caleb perseverou. E aqui a palavra vai dizer que depois de 45 anos, louvado seja Deus, de ter conquistado a terra, louvado seja o nome do Senhor, ainda estou tão forte, louvado seja Deus, né? Que possamos perseverar, ser fiel até o fim, louvado seja o nome do Senhor. Estou tão forte no dia em que Moisés me enviou, louvado seja Deus. Então, se depois de 45 anos, se Moisés tivesse me enviado de novo, Caleb, da mesma forma, louvado seja Deus, ele estava louvado, engrandecido ao nome do Senhor, e que nós possamos estar na mesma força, louvado seja Deus, né? Tanto para entrar como para sair, louvado seja a Deus, como diz aqui a palavra. Então Caleb, louvado, perseverou, Josué perseverou, teve bom ânimo, confiou nas promessas do Senhor, louvado seja Deus. Que nós possamos confiar no Senhor, amém? Essa é a palavra que você colocado no meu coração, tá? Que Deus venha falar no nosso coração, louvado seja Deus. Assim agradeço essa oportunidade nessa noite, amém?